Olá, estudantes do sexto ano. Na aula passada, eu propus para vocês um vídeo curto, onde eu fazia o comentário rápido sobre a formação no planeta Terra, né? E aí eu fiz uma observação de que nós não vamos entrar em méritos da questão do conflito que existe entre ciência e religião, abordando a formação do planeta, né? Até porque não é essa a proposta aqui. Mas aquilo é uma proposta introdutória para nós compreendermos outros elementos que virão lá na frente. Porque o que nós temos que ter claro é que tem determinados assuntos que estão ali, que são abordados pela disciplina de ciências, porque o objeto de estudo específico da geografia é o espaço terrestre, né? E aí, enquanto para o espaço terrestre, eu vou dar andamento hoje ao assunto que é entendermos esses conceitos do espaço terrestre. Para isso, eu vou fazer uma projeção aqui, para nós tentarmos entender um pouco isso, ok? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês essa tela, e aí nós temos uma noção do que nós estamos falando. Então, e essa imagem aí vocês têm lá no livro didático de vocês, tá? O livro didático de vocês, que está na página... já vou dizer... Só um pouquinho. Está lá na página 72 e 73. Na página 72 e 73, traz lá a história da Terra, a formação, como é que seria, todo o processo evolutivo, desde o Big Bang até atingir o contexto que a gente vive hoje, né? E aí os percursos que estão colocados ali para nós, que a gente vai trabalhar, que é a Terra como no sistema solar, a Terra em movimento, a circulação geral da atmosfera, o tempo e o clima, e aí quando a gente for falar de tempo e clima, nós vamos rememorar aquilo que a gente viveu aqui na nossa região, que foi o ciclone extratropical, as intervenções humanas na dinâmica da atmosfera, na dinâmica climática. Então vai ser isso que nós vamos estar trabalhando nesses dias aí. Quando a gente fala, então, o nosso objeto de estudo é especificamente o planeta Terra. Nós não vamos falar sobre outra ótica que não seja entender como é que o planeta Terra se move, toda a sua dinâmica. Primeiro, há que se entender que nós temos três... Bom, antes disso ainda, é importante nós dizermos que nós vivemos num planeta Terra que ele tem a forma esférica. Ele não é uma esfera perfeita. Uma esfera perfeita seria uma bola, né? Uma bola de gude, uma bola de tênis de mesa, uma bola de golfe, uma bola de futebol, de vôlei. Isso é uma esfera perfeita, né? E aí, por que afirmar isso? Por que é importante nós afirmarmos isso? Para não entrar naqueles conceitos tosco, imbecil, de alguém que afirma que a Terra é plana, né? Não dá para nós pensarmos isso, certo? Então, vivemos numa esfera. E ela não é uma esfera perfeita, por isso nós temos várias medições. Então, nós teríamos o elipsoide, que seria aquela esfera mais regular, a superfície terrestre, de fato, que é as suas profundidades, suas altitudes, e aí aquilo, a média entre um e outro, que seria a geóide, né? Seria a forma terra, oide, forma. Então, como seria praticamente o planeta, né? Então, o planeta Terra é um planeta geóide, né? Ele há um leve achatamento nos polos e há um leve abaulamento na linha equatorial, na linha do Equador, ó. Então, na linha do Equador, ele tem 40.076 quilômetros de circunferência. De um polo ao outro, circundando o polo, nós teríamos 40.000 quilômetros, 40.009 quilômetros de circunferência.
Então, ele é levemente achatado no polo, ok? Só para nós termos essa clareza. E esse geoide, esse planeta, com esse leve achatamento nos polos, ele tem um determinado ângulo de inclinação, que vocês têm isso lá no livro de vocês, está na página 76. Se vocês olharam no livro de vocês na página 76, tem inclusive um comentário sobre esses 3 pontos que estão marcados aí. O ponto que é o 1, que é a região equatorial, o ponto 2, que seria próximo da região do Círculo Polar Ártico, ou do Antártico, e o ponto 3, que seria a região polar. Então, perceba que o ponto 3 há uma distensão, há uma área que aumenta onde é distribuída a luz solar. Como ele aumenta a área distribuída de luz solar, ele diminui a temperatura. Na linha do Equador, a posição na que se encontra a linha ou a incidência da luz solar, ela é, na verdade, perpendicular, né? Então, ou seja, vertical, ela cai na forma vertical, ou seja, a concentração de luz solar é muito maior, diferente da linha da região do Círculo Polar, nos polos, onde a presença da luz solar se distende durante uma área, por uma área muito maior, o que leva a nós termos uma menor incidência de luz solar. Como tem uma menor incidência de luz solar, a gente tem as calotas, ou seja, o gelo acumulando nos polos. E aí soma-se a isso a inclinação da Terra, que é esse ângulo de inclinação que vai aparecer lá no outro slide, que são 23 graus e 23,7 graus. Isso faz com que uma parte do polo, ou o polo sul ou polo norte, em pontos alternados, ele fique sem a iluminação solar, certo? E aí, como não tem incidência de luz solar, em determinada época do ano, é o que eles chamam de inverno, ela fica totalmente congelada e às escuras, né? E ao contrário também é verdadeiro. Quando ele está exposto à época do verão, ele tem praticamente 22 horas de sol, né? E que gera alguns fenômenos curiosos, como é o fenômeno do sol da meia-noite. Ok? Aí então nós teríamos, em função dessa ângulo de inclinação e dessa posição e o giro que a Terra faz ao redor dela mesma, leva a nós termos as zonas de iluminação. Nós teríamos a zona tropical, temperada, zona tropical, na sequência zona temperada e depois zona polar. Tanto uma quanto a outra, né, zona tropical ela é norte e sul, zona temperada é norte e sul, zona polar também é norte e sul, certo? São as áreas de incidência da luz solar. Por que acontece isso? Por causa desse ângulo de inclinação do planeta, né? Esse slide aqui mostra para nós que esse ângulo de inclinação gera que esse giro que ela faz, que é o movimento de rotação, gera para nós o fenômeno do dia e da noite. Qual a importância do fenômeno do dia e da noite? A importância do fenômeno do dia e da noite é que ele mantém a Terra aquecida como um todo. Se tem uma parte que está sem a presença do Sol, a outra já está se expondo. Então, ela vai aquecendo e resfriando, e isso faz com que a Terra tenha um aquecimento por igual, né? Entre aspas, porque eu acabei de dizer que esse ângulo de inclinação, ele faz com que uma parte fique constantemente sem luz solar e outra constantemente no Sol, né? Então, isso gera aquecimentos desiguais no planeta. Esse aquecimento desigual, associado ao giro que a Terra faz ao redor do Sol, faz com que apareça para nós as estações do ano. Então, o movimento de translação ao redor do Sol gera para nós as estações do ano. O movimento ao redor de si mesmo, o giro que a gente chama de rotação, gera para nós dia e noite. E aí tem as marcações, né? 21 de março, 21 de julho, 23 de setembro, 21 de dezembro, é sempre o início de determinada estação do ano, que a gente vai
explorar mais lá na frente. Caminhando um pouquinho rápido para a gente não ficar com um vídeo muito longo. E aí o eixo de inclinação da Terra, né? Esse eixo de inclinação, que é 23,5 graus, já foi 23,7, ele é perpendicular à órbita da Terra. Então nós temos uma linha que seria o plano da órbita e o plano do eixo da Terra, ou seja, como é que ele se encontra nessa posição. E aí a Terra gira feito um parafuso ou um peão ao redor do Sol, né? E esse giro ao redor do Sol, feito um peão, faz com que partes fiquem aquecidas e partes não fiquem aquecidas. Aqui nós temos a representação do eixo da Terra em relação ao plano da posição do Sol, né? Ou seja, o plano da eclíptica que a gente fala, ou seja, a posição que o Sol se encontra e a quantidade de luz solar que ele vai transmitir para determinada região, e essa posição, nesse eixo imaginário que a gente determina, vai fazer com que haja uma difusão de luz solar de forma desigual, gerando para nós as regiões das zonas iluminadas da Terra e as regiões mais frias ou mais quentes. Aqui é a estação do ano, eu falei que lá na frente a gente viria isso, então está aí a posição onde acontece o início de cada um das estações, e perceba que elas sempre são inversamente em relação a um polo e outro, né? Então, enquanto nós temos primavera no Polo Norte, ou no Hemisfério Norte, nós temos outono no Hemisfério Sul. Quando a gente tem verão no Hemisfério Norte, nós temos inverno no Hemisfério Sul, e assim sucessivamente. Por quê? Por causa do giro que a Terra faz ao redor dela mesma e ao redor do Sol, naquela forma de peão que eu falei antes, né? E o tempo que ele leva para dar a volta ao redor do Sol, que a gente chama de translação. Eu ainda vou trabalhar com vocês e vou trazer um vídeo curto, mas não nessa aula, na outra, numa animação do que seria a rotação, a translação e as consequências da rotação e da translação. Essa aqui é uma proposta de nós falarmos de forma rápida sobre como é que se processa tudo isso a partir desses slides, usando as imagens que vocês têm lá no livro didático de vocês, certo? Essas imagens que eu usei estão nas páginas, desde a página 72 até a página 79, 81, certo? Seria o assunto que nós estamos trabalhando. E aí, na sequência, eu proponho uma proposta de atividade para vocês. Ok?